Quarta-feira, 6 de outubro de 2021. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã. Mais um Folha no Ar, primeira edição, com todas as informações que você precisa para começar bem este novo dia. Estamos ao vivo também em nosso streaming no Face, no YouTube, no Instagram. Daqui a pouco esse programa estará disponível em podcast e logo mais às 17 horas tem reprise na Plena TV. Olha, hoje o Instituto Nacional de Meteorologia prevê chuva para Campos e região. Estamos no alerta amarelo ainda, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, com previsão de chuvas intensas. Mas agora, ocorre aí uma pancada de chuva leve aqui pelo centro da cidade. A máxima prevista para hoje é de 26, a mínima é de 21 graus. Agora faz 22 graus aqui no centro de Campos. Hoje é quarta-feira, dia do jornal Folha da Manhã, nas bancas de toda a cidade e também nas casas dos assinantes. E eu vou pedir licença a você que está nos acompanhando mais uma vez para a gente inverter a ordem da dinâmica do programa, que a gente sempre começa com as manchetes e a gente começa então direto com a entrevista hoje, onde vamos conversar juntos com Aloysio Abreu Barbosa, com o Wagner Witter, que é o nosso convidado, é engenheiro, ex-secretário estadual e também diretor da Alerj. Wagner Witter tem um currículo vasto, então a gente adiantou, claro e evidente, e sintetizou aqui por vários cargos que ele já passou. Vamos trazer aí o Witter, então, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, e Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Com o Wagner Witter, vamos falar sobre o Porto do Açu, a crise econômica do Brasil e Campos, a venda da SEDAI, crise hídrica e também as termoelétricas. Vamos falar dos governos Bolsonaro, Castro e Vladimir e ainda uma projeção para 2022 e vamos aproveitar o tempo então. Deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado, logo a seguir trago aí então o Aloysio Abreu Barbosa também. Wagner Witter, prazer e honra recebê-lo aqui no Folha no Ar, primeira edição. Seja bem-vindo, bom dia para o senhor. Bom dia para você, bom dia para o Aloysio, bom dia para todos os ouvintes da Folha do Ar. É um grande prazer estar falando aí, conversando com o pessoal todo que escuta tradicionalmente o programa, especialmente toda a região norte fluminense, especialmente aí o município de Campos. Eu costumo falar sempre para o Aloysio que eu tenho um grande carinho pela Folha da Manhã, porque desde que comecei na função de secretário, de 98 para 99, eu sempre estive na Folha da Manhã, no seu Aloysio, na Dona Diva, canais de apoio, canais de oportunidade para levar o conhecimento. Então, sempre que posso, sempre lembro ao Aloysio. Eu acho que a Folha da Manhã marca muito a nossa história, do trabalho e de uma série de projetos que vamos falar, especialmente para o Norte Fluminense. Então, um grande prazer que eu tenho estar falando com você. Prazer é nosso, eu reforço aqui. Deixa eu trazer o bom dia do Aloysio e também, já então, a gente começa esse bate-papo. Aloysio, bom dia, seja bem-vindo, é sempre bom tê-lo conosco aqui no Folha no Ar, primeira edição. Bom dia. Cláudio Nogueira, bom dia, Wagner Witter, obrigado pela presença. Witter, vou inverter a ordem e, bom dia, sobretudo, desculpa, você, ouvinte da Folha FM, pelo streaming telespectador. Vou inverter a ordem aí da pauta e vou começar com a crise econômica de Brasil, vou para Campos, depois falar do Porto do Açu, que é um assunto que você tem amplo conhecimento, tem muitas perguntas também feitas no grupo de WhatsApp aqui do programa e do blog Opiniões. A gente está vivendo um momento difícil, né? Para tentar sintetizar, né? O quadro nacional. Aumento da cesta básica, da taxa de juros, do dólar, dos combustíveis, gasolina R$ 7, diesel
aumentou agora, mas semana agora aumentou, alguns estados do norte chega a R$6 por conta da distância, né? Crise hídrica que a gente vai tratar aqui, promessa de apagão, 14,4 milhões de brasileiros desempregados, 6 milhões de desalentados, são aqueles que já desistiram de procurar emprego, né? 35,6 milhões de brasileiros na informalidade, outros brasileiros na informalidade, prejuízo na lavouras, pecuária de leite, fuga dos investidores internacionais, terceira retração da produção industrial seguida, queda do Bovespa, queda do PIB e volta na inflação, estamos em 10%, são patamares inflacionários que a gente não via desde a implantação do Plano Real em 1994. Né? Em rápidas palavras, esse é o quadro. Como é que você está vendo o quadro nacional e que saída você vê? À luz do fim do túnel, o trem vindo da direção contrária? Bom dia. Aloysio, o teu diagnóstico ele é muito interessante, porque você não aponta a crise somente em um segmento. Você vê que há um total descontrole e, principalmente, uma falta de capacidade de gerenciamento da crise. Quando você coloca cada problema desse é como se fosse uma doença. Cada doença, quando ela é de maneira ampla, você requer um especialista para tocar cada assunto. Eu sinto um esvaziamento muito grande na capacidade de gerir dos poderes públicos. Efetivamente, cada segmento. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo. No meio do caminho, você falou afastamento dos investidores internacionais, fuga dos investidores internacionais. Aqui no Rio de Janeiro, nesse momento, essa semana se anuncia pelo operador do aeroporto do Galeão, e o operador, ele é um grupo que opera o aeroporto mais moderno do mundo, que é de Singapura. Ele sinaliza que está com a possibilidade de rever sua estrutura acionária, ou seja, sair do Brasil, ou seja, o melhor operador de aeroporto, porque se tem uma modelagem de venda do Santos Dumont que é autofágica e vai acabar com o Galeão. Isso não é meramente incompetência, isso é uma incapacidade de gerir problemas voltados ao gerenciamento. Então, a gente está vendo que cada problema dele envolve uma série de ações. Aumento de preços. Nós desenvolvemos um segmento muito importante de produção de produtos no Brasil, só que esses produtos, à medida que o dólar, o real se desvaloriza em relação ao dólar, nós pegamos toda a cadeia de produção para o mercado interno e ela é dolarizada e vira uma commodity. Ou seja, a exportação ela é incentivada, ela é desonerada de tributos e, ao mesmo tempo, a exportação é utilizada para desabastecer o mercado internacional. E aí você começa também a botar paridade em relação a produtos de fora. Você chega o gás produzido no Brasil, que não tem nada a ver com uma commodity, com o preço de petróleo, você coloca, olha, o gás vai ter uma formação de preço, vão usar um modelo internacional, e agora querem usar um modelo americano, Hub Henry, e efetivamente o gás daqui, produzido na bacia de Campos, que chega ali na UPGN, ele está relacionado, gás esse que você não consegue exportar, a não sei que se for botar uma planta de liquefação, ele está relacionado ao petróleo e ao dólar. Então, há um conjunto de intervenções para uma carne, você exporta a carne toda, não tem mercado nacional. Há um conjunto de intervenções ou não intervenções que a visão meramente liberal, achando que o mercado acomoda, não está dando resultado no curto prazo para a população. Essa é uma questão fundamental que todos têm que ver. Eu logicamente, não acho que o papel do Estado é controlar tudo, mas achar que o mercado efetivamente ele vai, de alguma forma, resolver os problemas, especialmente no Estado que a sua questão ele não está plenamente atendido, é uma visão extremamente curta. A região do Norte Fluminense teria que ter diferenciados os preços efetivamente voltados ao gás, aos combustíveis. Aí é uma grande produção de álcool. Ao mesmo tempo, o álcool é produzido, mas entra numa cadeia onde todo o sistema absorve o diferencial da produção de álcool. Poderia ser um grande insumo. Ou seja, há uma incapacidade
gerencial, e aí não vou entrar em qualquer aspecto ideológico, para pegar cada problema desse, decodificar e atuar. E eu nunca vi um time, talvez, tão fraco do ponto de vista de enfrentar os problemas como a gente tem visto hoje no governo federal. E não é qualquer crítica ao presidente Bolsonaro. E, logicamente, essa percepção ele tem que analisar, porque isso repercute no esvaziamento da imagem positiva que o governo dele poderia construir. Então, é muito preocupante. O cenário, os números, eles são devastadores, porque você não corrige de um dia para o outro, você progressivamente vai resolver. Ou seja, a gente pode entrar num processo de stall, o avião caindo, e você não consegue aí mais corrigir os parâmetros. Segundo os economistas, a gente vive hoje para o pior dos quadros, que é a estagflação, né? Agora, deixa eu vir como diria Capi, vir para o nosso canavial. A crise de Campos, ela até anterior, né? Campos é petrorrentista, e como todo petrorrentista do Rio, petrorrentista também, sentiu muito aquela queda abrupta do preço do petróleo, ali no final de 2014, né? Sentiu muito. Ali em dezembro de 2014, uma queda muito violenta. Com uma commodity com preço em dólar, você não controla, né? Cenário geopolítica do Oriente Médio, enfim, Rússia, é difícil. Não tem controle. Mas Campos, ano passado, Campos passou a receber royalties no início dos anos 90, e no ano 2000, exatamente no ano 2000, passou a receber participação especial do petróleo, que é a nossa maior fonte de renda, de todas. Quando se fala muito em royalties em Campos, está meio equivocado, porque Campos sempre recebeu mais de PE, né, que é trimestral, do que de royalties. Macaé, por exemplo, é o contrário. E nós tivemos, ano passado, 3 PEs zeradas. Zeradas. Uma coisa que nunca tinha acontecido. Nunca. Então, o quadro para esse ano era muito ruim. A Folha fez uma série de painéis. Foram 11 painéis de julho a setembro do ano passado, ouvindo 34 representantes da sociedade civil organizada, de várias áreas, né? Economia, finanças, ciência política, sociologia, empresário, sindicalista, produtor rural, jurista, enfim, pessoas dos mais variados segmentos, né? E formações. E foram apontados 3 caminhos, dentro de todas essas diferenças, três alternativas foram unânimes. Saídas para campos, possíveis saídas para campos, quais sejam? Parceria mais ativa do poder público e da sociedade civil com um polo universitário. Campos é um polo universitário, é uma herança boa dos royalties, né? Retomada da vocação agropecuária, que vem desde o século XVII e foi, até entrar nos royalties nos anos 90, a nossa principal fonte de renda, nosso eixo econômico, e a adoção integral do pregão eletrônico. O que você acha dessas 3? Você teria alguma outra sugestão, Victor? Bem, olha só. Campos é um município extremamente complexo. Talvez ele só não seja tão complexo quanto Valença aqui no Rio de Janeiro, porque é uma área extremamente grande, é uma área que realmente se desenvolveu durante muito tempo na dependência dos royalties. As participações especiais, como você diz, ele surge na Lei 9478 em 97, e muitas vezes você não conseguiu ter políticas ou políticas públicas de desenvolvimento econômico eficazes em Campos. Eu acho que a questão da retomada da questão agrícola ela é importante. Logicamente, não é uma questão agrícola que se torne dependente de recursos hídricos. Cada vez mais a irrigação consome recursos hídricos e muitas vezes você não tem a competência, a forma de repor. Eu acho que a aproximação com a universidade é importante. A UENF é uma coisa fantástica, mas talvez tenha que se aproximar mais dos poderes públicos, os poderes públicos apoiarem mais a UENF. Para dar um exemplo, eu, em 2004, quando saio, a gente cria um centro de energia renovável. Talvez tenha sido o último ato da Rosinha, eu tive aí no último dia, centro de energia renovável, a gente aporta o recurso, e não vejo
o ENF como um grande centro de inteligência de energia renovável. Então, são aspectos para desenvolver. O Campos tem um potencial muito grande, voltar com a questão da biomassa, da indústria voltada à energia oriunda da biomassa, ele tem muito potencial. Quanto no pregão eletrônico, para mim, estou estranhando que esse Campos não usa pregão eletrônico até então, é uma coisa errada, equivocada. A própria nova lei de licitação, ela torna que as licitações praticamente são padrão, tem que ser uma coisa como default. Já devia estar em pregão eletrônico há muito tempo. Eu tenho uma boa expectativa, eu tenho uma boa impressão, até porque convivi desde pequeno, fui secretário do Garotinho, da Rosinha, e tenho uma relação muito positiva com os dois, apesar de eventualmente aquelas brigas que aconteceram com o Garotinho no passado, brigas minhas não, dele, que o Garotinho às vezes é indomável, mas o Vladimir é uma pessoa que eu acho muito positiva, ele sabe ouvir. O Vladimir, ele sabe ouvir. Então ele vai ter que ter capacidade de montar um time e retomar alguns processos. E ter a oportunidade de ter, por exemplo, essas percepções e atuar nas percepções. Porque há uma coisa, Luiz, você sabe bem, que muitas vezes a economia de Campos ou as elites, elas são muito reativas. Eu me lembro que quando eu fui levar gás a Campos, deve ter sido em 99 ou 2000, eu falei, vou botar o GNV aí. Nós estávamos levando gás para alguns segmentos, ceramista. Quando eu falei que ia botar o GNV, eu fui massacrado, falando, não, os carros vão explodir em Campos. Eu me lembro que o falecido João Peixoto estava junto, até João Peixoto, que tinham postos, eram contra. Hoje, se você fala, vou tirar o GNV do Campos, é uma loucura, porque muitos veículos com o GNV. Mas foi muito reativo a colocação. A gente talvez tenha que ter uma sociedade talvez mais aberta, mais dinâmica, e esses papos que a Folha está fazendo, trazendo articuladores, pessoas com visão diferenciada de diversos locais, ela é muito positiva. Porque Campos não pode perder a oportunidade de ainda estar recebendo royalties de participações, por isso. Nós temos que ter na cabeça. Há um julgamento no STF, e por conta do trabalho que a gente fez da época do Pezão, eu fui, ajudei, nós conseguimos tirar de pauta com a ministra Carmen Lúcia, que não está acabado. E se isso resolver, e a tendência é perdermos, isso vai ser uma bomba nuclear em Campos. Então, a gente tem que fazer um trabalho de articulação para que, pelo menos, venha mitigar esse possível impacto, dizendo que tudo que está em produção ou tudo que já está com contrato assinado com a ANP continua na situação de recebimento de royalties, participações especiais do futuro. Caso contrário, é devastador. Você fala do aumento agora de arrecadação, tem um papel importantíssimo da LERJ, do André Ciliano e do Luiz Paulo Corrêa da Rocha, quando cria uma CPI do cálculo das participações e royalties. Porque, possivelmente, a maneira como a ANP produzia e o próprio Estado acompanhava o cálculo era totalmente leniente. O movimento feito dentro dessa CPI, independente do mérito, ele fez com que a ANP voltasse a ligar o sinal, olha, estou sendo olhado, e até fosse celebrado um convênio entre a ANP e o governo do Estado. E na época da Rosinha, o que eu fiz? Eu chamei a FIP, que era de São Paulo, até brigaram comigo, não, por que não veio a instituição do Rio? Porque era a FIP, era fazer melhor. E aquilo nós seguramos muito a arrecadação. Ou seja, se você não ficar de olho, você perde. Agora, eu considero que esse diagnóstico que vocês fizeram no curto prazo, tem muito mais coisa, energia renovável. Por exemplo, eu agora estou vendo um projeto no investidor, tem um projeto de energia solar lá em Quissamã. Vai ser ofertado, está sendo ofertado agora para o leilão emergencial. É um projeto interessante. Então, você no Norte Fluminense tem um potencial muito grande. A gente fala do Açu, entra uma termoelétrica, só que a termoelétrica ainda está com gás importado, com GNL. A gente tem que pegar aquela rota que chega em Macaé, fazer uma extensão do gás até o Porto do Açu. Não dá para o Porto do Açu estar gerando energia. É um projeto fantástico da GNL, fantástico, mas dolarizado e ao mesmo tempo que o gás é reinjetado. Então, essas contradições, elas têm que ser enfrentadas. Uma a uma, não dá para ficar com o clínico geral. Senão, todo mundo morre. Morre a região, morre o Estado, morre o... Wagner Witte, você começou a tocar no assunto aí do Porto, e a pergunta vem lá do grupo de WhatsApp,
Oi, pois não, Aloysio? Não, a imagem tinha invertido. Não, voltou. Entrou. Ligou uma pessoa, eu peço até às vezes perdão o pessoal que está nosso, eu sou um pouco neófito no Skype. Então, vamos ver, acabou de ligar o Mauro Osório, que é o nosso economista lá da LERJ, estava ligando para mim. Desliguei, vamos ver. Tá certo. Pedi a H6 para mandar um alô para ele não ligar agora. Mas se for para mandar para todo mundo, ele passa. Coitado de H6. Vamos lá. E a pergunta, então, vem aqui do grupo de WhatsApp, que o senhor, inclusive, faz parte, acompanha lá muito bem. Vem do professor, sociólogo, professor da UENF, o Roberto Dutra. E ele diz o seguinte: como um dos idealizadores do Porto do Açu, como o senhor avalia hoje a possibilidade de desenvolvimento econômico que o mega empreendimento traz para Campos e também para a região? Olha, eu acho que o Porto do Açu é o investimento mais importante que a gente tem da área leste da Baía de Guanabara para subir. É uma grande possibilidade de desenvolvimento que a gente tem aí. Por quê? Porque até então, quando a gente desenvolveu o Porto do Açu, nós tínhamos uma instalação portuária basicamente para apoio offshore, parando em Macaé. De Macaé para cima até o Espírito Santo, nós não tínhamos nada. Então teve toda a história, talvez a gente vá falar um pouco do Açu, toda a história de implantação do Açu, mas o Açu não é meramente um porto para exportar a questão do minério. A gente usou o minério para alavancar a construção do porto pelo mineroduto. É um grande polo logístico de toda a região. Se a gente for falar em produção de álcool e exportar álcool para o Brasil, será pelo Açu. Nós temos que trazer as empresas do petróleo, quando o petróleo vai acabar, é para o Porto do Açu. O exemplo da GNA que acontece, ele é porque temos um porto. No Açu, nós teremos mini ou micro refinarias que vão ser o processamento do óleo para uma exportação. Então, o Açu, inclusive, ele não pode estar integrado e não deve estar integrado somente a São João da Barra. Ele tem que estar integrado, inclusive, muito a Campos, que é o grande centro de produção econômica da região. Então, não está o Porto do Açu interligado, qualquer processo de desenvolvimento, é um equívoco. Por exemplo, o Açu até hoje, Aloysio, não ter um acesso ferroviário é um absurdo completo. E agora estão vendo o acesso rodoviário, estão devolvendo a BR-101, que é uma pegadinha, porque é muito interessante você pegar, explorar uma estrada. Eu falei isso na ocasião, explorar uma estrada, botar 4 pedágios na BR-101, aí depois explorou, chega no final, não, agora eu não vou duplicar a BR-101 Norte, vou devolver, não vai acontecer nada comigo. E ainda fala, não, vou dar um biscoitinho aqui, que é o trecho até São João da Barra. Legal, mas tem que ter paulada na empresa que entrou, captou, colocou. Então, nós temos que ter muito cuidado. Ao mesmo tempo, o Açu não pode ser o lugar onde descaracterize o processo do Açu. Outro dia eu soube, que eu acho que é um absurdo, que queriam exportar soja por caminhão via o Açu. Isso é criminoso. Eu falo que com todo carinho, fui o criador do Açu, do projeto conceitual. Soja, se tiver que chegar para o Açu, tem que ser através de ferrovia. Faça primeiro a ferrovia. Agora, meter caminhão para levar soja para o Açu, o soja não vai gerar um emprego, não vai gerar nada de imposto e ainda vai encher as estradas de caminhão diariamente com centenas de caminhões. Quer exportar soja? Sim. Ferrovia. Ah, não, vamos começar por caminhão, depois ferrovia. Isso é coisa de otário, do ponto de vista de desenvolvimento. Isso não existe. Isso não existe. Por quê? Porque o ministro, que é candidato a governador lá na região do Centro-Oeste, ele será possivelmente candidato a governador, ele quer criar mais um corredor de escoamento de commodities. Isso é bom para o Brasil? Ah, legal, bom para o Centro-Oeste. Mas para o Rio de Janeiro e para Campos é péssimo. Ah, mas não... Temos que falar isso claramente. Porque quando eu era secretário, queriam levar soja pelo Porto de Sepetiba, eu fui à governadora Rosinha e falei, governador, isso não agrega valor, e travamos. A gente tem que aprender efetivamente usar nosso poder. Aloysio, um detalhe, quando eu era secretário, um dia resolveram fazer uma termoelétrica tirando o gás daqui e levando para o Espírito Santo, que era da Vale. Eu fui lá, já tinham dado até licença ambiental. Fui lá com o governador Garotinho, topei, travamos a licença. Como?
não permitindo o direito de uso do solo. E com isso não teve o gasoduto e as termoelétricas ficaram no Rio de Janeiro. Botamos as duas em Macaé. A IDF deu um passo na ocasião, mudaram de nome. Ou seja, desenvolvimento é ter visão, ter coragem e saber agir. Não pode ficar naquela conversa lá, tal, os teóricos. Eu fico bastante preocupado se essa região não tiver muita força e não aproveitar o potencial do Açu, que é fantástico, a gente acaba virando o Açu um corredor de commodities. E se corredor de commodities fosse bom, o Espírito Santo era uma nova Califórnia. Entendeu? Não fica nada, só fica poeira. Vi que tem várias perguntas sobre o Porto do Açu, mas você falou bem, deixa eu tratar um pouco da gênese dele. Eu vou fazer 2 perguntas no grupo que tratam dessa gênese. E vou reunir 2 delas. Uma é do psicólogo, jornalista Sávio Gomes. Se o Eike Batista, o Porto do Açu, seria a realidade de hoje, a que eu vou acrescer outra que você até colocou no grupo que você gostou, que é do Fabão Bastos, ex-secretário municipal, advogado. Quando você vislumbrou o projeto do Porto do Açu, ocorreram estudos prévios dos impactos urbanísticos e ambientais da região, ou tal verificação ocorreu somente após o desejo de Eike pelo projeto? Olha só, são 2 perguntas muito interessantes. Eu, quando pego o projeto do Açu e faço a parte conceitual dele, foi um sobrevoo que eu fiz ao Porto do Açu, dentro dessa lógica é o seguinte: nós já tínhamos o Porto de Macaé cheio, que era de Imbetiba, não tínhamos ânimo por parte do governo de Macaé em ampliar a instalação portuária, e tudo estava subindo para o Espírito Santo. Falou, requer uma localidade para fazer uma nova instalação portuária. Pego a batimetria da região, vejo que a questão do Açu tem uma proximidade muito com o centro de gravidade e faço o processo conceitual. Inicialmente não era com o AIC. Eu chamo uma série de empresas da área de construção, não me tenho certeza, mas acho que uma delas era Queiroz Galvão, ajudo aquela ideia a transformar em projeto e combinamos com a Petrobras no governo Garotinho que a Petrobras receberia um incentivo fiscal e nós demos por conta de transferência de ativos. Em contrapartida, a Petrobras coloca a demanda para viabilizar o Açu. Ou seja, você tem o projeto, você tem a demanda, o projeto decola. Chegamos até declarar a área de utilidade para futura desapropriação, que num decreto, botei que o Estado poderia participar com 33% do ativo, criamos uma situação muito favorável. Só que tudo aquilo que a gente negocia no governo Garotinho, eu me lembro, estava junto com o governador Garotinho, com o Fernando Lopes, que era o secretário, o governo sai, entra o governo Benedita, e a Petrobras não cumpre o acordo. Ela não cumpre o acordo. O que foi fechado, inclusive com o ministro Rodolfo Torinho, a Petrobras não cumpre o acordo, ou seja, ela leva e efetivamente não paga. Então o projeto não fica de pé por falta de demanda. Aí o AIC, eu já tinha uma relação muito boa com o AIC, gostava do AIC, nós tínhamos uma identidade muito boa, eu levo o projeto ao AIC. Quando eu levo o projeto ao AIC, uma reunião grande, lá, me lembro que a gente comeu bacalhau no dia. E a Folha, nesse período, nos ajudando muito, tá, Luiz? Folha, a gente fazendo palestra. Tinha gente que falava, tu é maluco, você está vendendo, uma estação de outro planeta. Pouca gente acreditava. Vocês foram que deram espaço. Só resgatar. E a gente come o bacalhau e tudo pela conta do AIC. O único que era a favor do grupo era o Rafael de Almeida Magalhães. Eu tinha uma identidade muito boa, que era tricolor, como eu. Acabou a reunião, tal, o pessoal contra, técnico. No final do dia, o AIC me liga, Victor, você me leva no lugar? Aí tudo bem. Fomos para o Santos Dumont. Quando tem um avião que nos leva até Campos, lá tinha um helicóptero, parecia aquele helicóptero de filme americano de guerra, não sei de onde que ele trouxe aquele helicóptero, olha que eu estou acostumado a viajar de helicóptero pesado, porque eu sou da Petrobras. E aí a gente sobrevoa, eu tecnicamente com uma planta explico ele qual é a lógica. O pessoal tinha falado, mas como é que você vai levar o minério para lá? Porque o AIC estava de olho só no minério. Como é que você vai levar o minério para lá se a FCA, as ferrovias estão na mão da Vale? E a Vale não queria fazer, a Vale jogou contra o projeto. Eu falei, vamos levar para o mineroduto. Aí falaram que eu era mais maluco ainda, vai trazer minério para o mineroduto. E eu mostrei uma série de projetos no mundo onde o minério era escorrido para o mineroduto. Ou seja, o mineroduto era para bypassar a Vale.
O Roger Agnelli, que é o meu da Vale, que era meu amigo, ficou doido comigo. Ficou doido, ô Victor, não sei o que, me ligava, a gente almoçava, ele ficou doido. Então, efetivamente, a gente caminha para o projeto. Então, o Ike foi fundamental, porque depois que a gente sobrevoa, uma semana depois ele falou, comprei a terra. Quando ele compra a terra, aí eu falei, esse projeto vai decolar. Então, o Ike é muito importante na execução do projeto. Bem, análise. Nenhum projeto você faz análise, todo estudo, antes de você emitir o seu termo de referência pelo órgão ambiental e pedir a LP. Só que, obviamente, eu como engenheiro, estou acostumado a implantar empreendimento, você sobrevoava, via que o impacto urbanístico ali era praticamente nenhum. Era uma área deserta. Era uma área praticamente que você tinha pequenas propriedades ocupando. Ou seja, do ponto de vista de impacto, era praticamente nenhum. Bacia aérea, uma região com ventos elevados, então a emissão na bacia aérea é pequena, ao contrário de outros lugares. Ou seja, nós tínhamos literalmente uma pérola para ser explorada, uma pedra bruta que podia ser colhida. E isso foi muito importante. E, logicamente, depois os impactos são medidos na LP. Agora, podia afirmar que o impacto que poderia ter na região haveria sim, mas positivo, que é justamente o que a gente está falando, que é o descomissionamento da indústria do petróleo, o fim da indústria do petróleo, e, ao mesmo tempo, começar a absorver com outras atividades econômicas. Eventuais impactos que poderiam ter, que algumas pessoas exploravam, atuavam na agricultura ali, seriam mínimos, como foram, diante do grande benefício que traz para a região. Por isso que a gente está colocando. O Açu, ele é fantástico para a região. Me orgulho. Outro dia o Ike botou uma foto da placa fundamental. E olha que detalhe, hein? Hoje eu posso falar. Eu corri ainda para começar a obra, porque eu já estava certo com o governo Cabral, para presidir a SEDAI. Mas eu estava com muito medo do MINC. Então a gente começou a obter, demos a licença, ainda no governo Rosinha. Eu falei, pô, o MINC vai enrolar isso. O MINC é um grande amigo, um cara com uma visão muito boa. Mas nós fizemos isso, deve ter sido 26 ou 25 de dezembro, que a gente teve aí, botando a pedra fundamental, e o projeto hoje está decolando. Agora, como todo projeto, a gente tem que ficar de olho para ele não ser mal usado por uma visão meramente do business do operador, o operador até experiente, possa descaracterizar e a gente virar corredor de commodities. Corredor de commodities, especialmente de soja de caminhão, aí quem topar isso tem que botar a orelhinha de burro. Tem que botar a orelhinha de burro. Não adianta, não, é papo furado. Quer trazer soja? Ferrovia. Que aí a ferrovia vai impactar positivamente para trazer carga geral. Tem que ter contrapartida. Se não tiver contrapartida física, é conversa fiada. Deixa eu aproveitar esse fio aí, esse gancho que o senhor falou sobre a compra do terreno, que o Ike Batista anunciou, o senhor ficou entusiasmado, e nós, claro, é evidente que também. Só que houve um processo aí muito traumático, que foi a desapropriação. E aqui no grupo de WhatsApp tem uma outra pergunta do historiador, professor do IFE Guarulhos, o João Monteiro. Ele pergunta ao senhor como o senhor responde às críticas relativas ao polêmico processo de desapropriação de pequenas propriedades no 5º distrito de São João da Barra. Não foi irregular esse processo de desapropriação? Olha só, o Porto do Açu, primeiro que nós temos que entender, o Porto do Açu tem duas fases. Tem uma primeira fase, que é uma fase onde a gente executa o projeto, ele tem uma dimensão, e depois, já no governo Cabral, há uma ampliação da área, e aí sim feita uma desapropriação. Na primeira não teve desapropriação, não, ela foi comprada. Nós declaramos a fim de desapropriação uma área, vai o empresário privado, compra, e o AIC vai lá e compra, não foi desapropriado. Depois, no governo Cabral, que se desapropria uma nova área, um terreno, aí eu não acompanhei de perto as razões que levaram essa ampliação. Agora, eu não acho que efetivamente, logicamente, você tem que analisar todo o impacto, que acompanhei de perto, de longe, um pouco mais distante, e esses impactos possam ser relevantes diante dos benefícios, gente. É claro que teriam alguns agricultores, é claro que eles têm que ser ressabidos do valor, do potencial, mas aquilo, se nada fosse feito, continuaria sendo aquela região árida, que a gente sobrevoava uma região que não tinha nada,
com ocupação muitas vezes de terra, de umas coisas pingadas, sabe lá se eram regulares ou não. Então, qualquer empreendimento ele tem impacto. Tem um impacto negativo. Você tem que analisar os impactos positivos. Então, apesar da desapropriação, eu já não estar mais na Secretaria de Energia, aliás, que foi descontinuada quando eu saí, eu acho que as ampliações foram importantes para dar magnitude futura ao empreendimento. O AIC fez por exemplo, começou a fazer um projeto que é o estaleiro, OSX. Eu falei para ele que não ia dar certo. Não ia dar certo, falou, que não tem loja. Você já tem muito estaleiro no Brasil, mas ele, no sistema de grandiosidade, eu acho que é um cara que admiro muito. Ele, na realidade, todos os livros que falam sobre ele contam essa passagem que eu levei o Açu. E o AIC, infelizmente, hoje foi visto, hoje não, mas no passado, como um pária, apesar de ele ter um grande papel para o desenvolvimento do Brasil, porque o AIC fazia projetos chamados Greenfield. Eram projetos onde ele, literalmente, ele desenvolvia o projeto do zero. Ele não comprava empresas existentes e saía comercializando. Mas uma última pergunta, antes da gente encerrar o bloco, Victor, do professor universitário, educador Elias Rocha Gonçalves. Professor Wagner, com sua visão pragmática e científica, o que aconteceu com as gestões públicas de São João da Barra que não acompanharam o progresso do Porto do Açu, em se tratando de mão de obra para atender as empresas lá instaladas? Olha, isso é questão de vocação. Eu tenho o maior carinho pela Carla Machado. A Carla Machado me ajudou muito nesse projeto, porque quando a gente começou a fazer o projeto, havia uma certa resistência da prefeitura, que tinha uma leitura que o projeto podia ser uma questão política. A Carla era presidente da Câmara, me ajudou muito. O prefeito, se não me engano, era Betinho da UAI, tinha uma certa resistência. Hoje Betinho é meu amigo, o Bruno, inclusive, filho dele é grande deputado, e depois houve um entendimento que o projeto era importante. Natural, como eu falo, sempre as reações que acontecem em cada mega empreendimento. Alguns momentos a Carla talvez não tenha qualificado plenamente o time para potencializar esses investimentos, mas eu acho que ela tem um papel muito importante na alavancagem disso, como continua tendo um papel importante. Ela é sensível, ela faz parte da história desse empreendimento. Aproveito para mandar publicamente solidariedade dela. Eu descobri outro dia pelo meu cunhado que ela perdeu o filho. Não há dor maior que pode ter. Um grande beijo, Carla, carinho que eu tenho por você, que Deus aí esteja acalmando seu coração. Mas eu acho que a gente deve melhor qualificar o acompanhamento por parte dos representantes do desenvolvimento. Eu tive alguns problemas no início da implantação com alguns secretários da Carla, porque tinha algumas impedâncias sendo criadas. Eu até fui grosso, ela ficou chateada, porque algumas vezes eu pegava o telefone, aí já estava até o Landim lá, eu era até grosso, o Landim, trabalhando com o AIC, mas ela teve um papel importante, continua tendo um papel e, logicamente, ela aproveitando os recursos que tem, principalmente voltados à questão dos royalties, e eles foram impactados pelo afundamento da P36, que era um projeto muito roncador, muito frontal a São João da Barra, mas ela tem um papel importante, tem que melhorar sempre, sem crítica aos atuais, que eu não conheço, mas permanentemente a qualificação das equipes, porque essa integração entre o poder público, municipal e os grandes empreendimentos é fundamental para você extrair ao máximo. Bom, são 7h46. O Wagner Victor, me permita aqui rapidamente um intervalo comercial. Continue conosco aí, por favor. Você que também está nos acompanhando pelo streaming ou aqui pelo rádio, continue ligado. Vamos voltar em instantes para a gente falar sobre venda da SEDAI, crise hídrica e também termoelétricas aqui na nossa região, tanto no Açu quanto também em Macaé. Energia. São 7h47 aqui na Folha FM, num oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015 e também de Unimed Campos. Cuidar de você, esse é o plano.